adorarmos a Deus juntos, enquanto o povo de Deus vai chegando na presença do Deus Todo-Poderoso. Nós vamos aqui, orando a Deus. Aleluia. Curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus, aqui nós mais uma vez nos colocamos diante da sua presença para buscar, Senhor, a sua face. Aleluia. Que tudo nesta noite concorra para a glorificação do seu nome, conforme o rei Davi orou. Não a nós, mas ao Senhor seja dado a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Pai, depois de uma manhã abençoada, depois de uma escola bíblica abençoada, aqui nós nos reunimos agora, no culto da noite, para finalizar o nosso dia na sua presença, Senhor. O Senhor merece as primícias do nosso tempo e também os finais do nosso tempo. Bendito seja o teu nome. Que o Senhor continue curando os enfermos em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor continue estendendo as mãos para curar, para libertar, para levantar, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe os irmãos que chegaram, abençoe também aqueles que estão vindo para cá. Livra-nos de todo mal, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. E nós expulsamos agora todo o poder das trevas. Deus, nos leva mais perto do Senhor nesta noite, porque sem a sua presença nós não passamos de pó e cinza, mas com a sua presença nós soltamos muralhas e somos tidos por mais que vencedores. Oh Espírito Santo, visita também os irmãos que não estão bem de saúde, aqueles que estão gripados, aqueles que estão, Senhor, por um momento afastado. Cuida de cada um, cuida de cada uma, e que possamos, ó Deus, estar nos dias que virão, juntos no culto para te adorar, te exaltar, te bendizer, te glorificar, porque o Senhor merece, ó Pai, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Em nome do Senhor Jesus, abençoe os teus filhos e as tuas filhas e cuida de cada lar aqui representado. Livra, Senhor, de todo o mal. Não permita, Senhor, que o inimigo das nossas almas venha atrapalhar o nosso momento de cultuar ao Senhor. Por isso, ó Deus, cuida do nosso lar, cuida das pessoas que são ligadas a nós, a fim de que nós possamos te adorar livremente, de livre e espontânea vontade, adorar o Rei na beleza da sua santidade. E usa, Senhor, os músicos, usa, ó Pai, as cantoras, continua usando o corpo diaconal, continua, Senhor, usando, ó Pai, o ministério infantil que vai cuidar das nossas crianças. Usa, Senhor, em nome de Jesus, os que vão fazer uso da sua palavra. Ó Pai, não a nós, mas ao Senhor, somente ao Senhor, nós damos a honra, a glória e o louvor para sempre. Que diminua a nós e que o Senhor cresça em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos estar em pé. Glória a Deus. A paz seja convosco. Cumprimenta o teu vizinho com a paz, isso? Que bênção. Aleluia. Isso. Quem trouxe a Bíblia? Aleluia. Livro do profeta Zacarias, capítulo 14. Profeta Zacarias, capítulo 14. E o versículo é o 17. Livro do profeta Zacarias, capítulo 14. E o versículo 17. Zacarias, você, para facilitar, vai em Mateus, volta um livro que é o Malaquias e depois já é o Zacarias. Capítulo 14 e versículo 17. É um profeta que profetizou no pós-exílio e Deus deu a ele uma grande revelação do que há de acontecer no futuro. No versículo 17 diz assim: se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Se alguma
das famílias, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Então, esse povo que vai viver no futuro, né, quando o Senhor Jesus estiver reinando aqui no milênio, se alguma das famílias não subir a Jerusalém para adorar o Rei, não virá sobre ela a chuva. E nós estamos aqui para adorar o Rei, então virá sobre nós a chuva de bênção. Virá sobre a nossa família chuvas de bênção. Virá sobre o teu lar, sobre a tua casa, sobre a tua vida, chuvas de bênção. Desde que nós venhamos a adorar o Rei. E o Rei, o Senhor Jesus, o nosso Deus, nós adoramos em espírito e em verdade. Com todo o nosso intelecto, com todo o nosso ser, com todo o nosso pensamento. Então você que já entende isso, levante as tuas mãos aos céus e comece a adorar o Rei, o Eterno, o Excelso, o Grandioso, o Glorioso, o Poderoso. Oh, glória a Deus! O Poderoso de Jacó, oh, a raiz de Jessé, a brilhante estrela da manhã, o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Rei. Bendito seja o Senhor, ó Santo de Israel. Adorado seja o Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. É a sua igreja que te adora, em espírito e em verdade, com todo o nosso ser, com toda a nossa volição, com toda a nossa força, com toda a nossa voz. Alçamos a voz para te adorar. Engrandecemos o Senhor que reina. Oh, glória a Deus, aleluia. Oramalassúria. E a sua presença já é notória no nosso meio. Oh, o Senhor procura os verdadeiros adoradores que lhe adoram em espírito e em verdade. Bendito seja o nome do Senhor, adorado seja o nome do Senhor. Recebe a nossa adoração, recebe, Senhor, o nosso louvor. Ainda, ó Deus, que somos pequeninos, vermezinhos, ó Deus, como o Senhor disse que Israel é vermezinho de Jacó, assim também somos nós, mas o Senhor nos salvou, o Senhor nos resgatou, o Senhor deu a sua vida para nos salvar, e o Senhor merece ser adorado, ser reverenciado, porque agora nós entendemos que o Senhor pagou alto preço, aleluia, para salvar tão pobres pecadores. Ora balassúria, aleluia. O ministério de louvor já vai começar a adorar, e nós vamos juntos com o povo de Deus adorando o Senhor dos exércitos. Eu sou um vaso quebrado pela vida. Eu sou um vaso arranhado pelas circunstâncias. Eu sou um vaso quebrado, tentando me reconstruir. Eu já fui encostado por haver outros mais fortes. Eu já fui um vaso vazio, sem água, sem flores, buscando a aceitação dos homens, querendo estar no centro. Oh, mas um dia o oleiro veio e me olhou. Mas um dia o oleiro veio e me levou. Mas um dia o oleiro veio e quebrou meu coração e me fez um vaso novo. Oh, oh, oh. Não importa o lugar,
o lugar. Sei que sou amado por ti, não importa o lugar. Sei que sou aceita por ti, Jesus, não importa o lugar. Eu sou amada por ti, Jesus, 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 Jesus. Oh, mais um dia o oleiro veio e me olhou. Mais um dia Jesus veio e me levou. Mais um dia Ele veio e quebrou o meu coração e me fez e te faz um vaso novo nessa noite. Não importa o lugar, sei que sou visto por ti. Não importa o lugar, sei que sou amado por ti. Não importa o lugar, eu sou aceita por ti, Jesus. Não importa o lugar, eu sou amada por ti, Jesus, 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 Jesus. Neste lugar, glorifique o nome do Senhor. Abra a tua boca nessa noite, não fique calado. Aleluias, tu és santo, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei se você chegou aqui como um vaso quebrado ou se você chegou aqui como um vaso vazio. Mas você veio ao lugar certo, porque aqui é a casa do oleiro. O oleiro é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é especialista em reconstruir. Ele é especialista em transformar. Então você veio no lugar certo e uma vez transformado, você será cheio do Espírito Santo. E o que o Senhor coloca no meu coração para te dizer nessa noite é que se você está cheio do Espírito Santo, você sendo um vaso e estando cheio do Espírito Santo, você só precisa estender a sua mão sobre os enfermos. Você só precisa estender a tua mão sobre aqueles que estão aprisionados. Você só precisa estender a tua mão e abrir a tua boca, porque quem faz o milagre, quem decreta a cura é o Espírito Santo que está em você. Aleluia! Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no teu rosto, fui perdoada logo que te vi. Todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu
quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume e minhas lágrimas que vão cair. E basta um olhar no teu rosto, fui perdoada logo que te vi. Aleluia! Todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Aquela mulher, quando derramou aquele frasco, quebrou diante dos pés do Senhor. A Bíblia fala que ela chorava, e conforme ela chorava, ela enxugava as lágrimas com o próprio cabelo dela. Naquela hora, ela não se importou com quem estava ali. Ela não se importou, meus irmãos, se ela seria taxada de doida. Ela não se importou se ela ia ter fama de maluca. Ela não se importou com o preço daquele frasco precioso que estava nas mãos dela. Ela só quis aproveitar aquele momento que ela estava diante do Mestre, daquele que cedeu a nós a salvação, que nos deu tão livremente a tua graça. Quando mais ela poderia estar diante dele, senão naquela hora? Quantas vezes nós estamos diante do Senhor e desprezamos, desvalorizamos a tua presença? Às vezes pelas circunstâncias, às vezes por vergonha, às vezes por se conter e achar que é bobeira da nossa cabeça, mas não é. O Espírito Santo deseja ser adorado. Jesus deseja ser adorado, tanto que ele percebeu. Ele foi o único que percebeu naquele lugar o que aquela mulher estava fazendo, quão significativo era que ele decretou que aonde se ouvisse o Evangelho, aquela história seria contada. Que nós possamos tocar o coração do Senhor a esse ponto. Que nós possamos não olhar a nossa volta, não olhar as circunstâncias. Que nós possamos entregar tudo aquilo que o nosso coração deseja a Ele. Que nós possamos nos libertar das amarras, de tudo que nos impede de adorar verdadeiramente. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele procura verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Ele está à procura. Ele deseja a nossa adoração verdadeira, irmãos. Não importa o que tenha que custar, não importa o que você está passando. Adoração é uma arma poderosa, sabe? Adoração pura e verdadeira é uma arma poderosa, irmãos. Então esqueça tudo nessa noite, tudo, e foque em agradar o coração do Senhor. Que Ele se sinta amado, que Ele se sinta desejado nessa noite pela igreja. Aleluia, não importa o preço, Senhor, não importa. Não importa o preço do
perfume derramado, a tua presença vale mais, tua presença vale mais. Não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. Não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Não importa, tua presença vale mais. Meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, te entrego tudo, Senhor, tudo, Senhor. Tu és digno, Senhor, de receber o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. O meu coração anseia por ti, Jesus. Eu quebro meu vaso diante da tua presença, Senhor, porque o Senhor é digno, o Senhor é digno. Aleluia. Meu amado, Oh, quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Glórias a teu nome, Senhor, digno de honra, de louvor, de adoração. Santo, bendito. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Continue adorando o Senhor. Aleluias. Nós vamos clamar agora pela vinda de Cristo. Aleluia. Aleluias. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que a tua alma, assim como a minha, aguarde com grande expectativa a volta do Deus Todo-Poderoso. Aleluias. Grande Deus. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Ele está chegando, ele está voltando. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei, pois tu estás comigo, Deus. Oh, oh, oh.
de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és santo, Deus. Adore, adore, adore o nome dele. Aleluia. Santo é o Senhor. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem, vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Diga isso, vem Jesus. Diga pra ele, vem Senhor, venha nos buscar, Senhor. Ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ele é santo, ele é digno, ele é maravilhoso, aleluia. Santo, 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 Senhor. Recebe a adoração da tua igreja nessa noite, aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Vamos louvar mais um em pé? Você aguenta louvar mais um hino em pé? Então vai adorando aí, vai adorando aí. Oh, e vai preparando o seu coração para ouvir a palavra. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Tu és santo, Senhor, aleluia. Sobre o trono de
justiça. Eternamente haverá um rei. É ele esse rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Ele virá, aleluias. Ele virá, coloque isso no teu coração. Ele virá, aleluias. E ele virá, e ele virá, e ele virá, o leão da tribo de Judá. E ele virá, e ele virá, e ele virá, leão da tribo de Judá. E ele virá, e ele virá,
diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Glória a Deus. Aplaudamos ao Rei. Digno. Só Ele é digno. Aleluia. Podeis assentar? Oh, glória a Deus. Deus abençoe. Depois nós voltamos aqui. Graças a Deus. Pastor Harold, vamos entregar os certificados do pessoal, acho que é do Eric, né? Que concluiu o discipulado. Chega aqui, Eric. O pastor Harold vai falar um pouquinho sobre o discipulado. Irmãos, uma igreja que tem oração e uma igreja que tem estudo bíblico, o povo de Deus cresce na graça e no conhecimento, né? Então nós somos muito preocupados, né, com o ensino bíblico. Nós temos uma preocupação muito grande. E eu disse ao pastor Harold um dia, não tem loucura, é oração e palavra, e o resto o Senhor se encarrega de fazer, né? Então fala um pouquinho sobre o discipulado, os dias aí, para o pessoal que estiver interessado, vem no discipulado para aprender mais, né? A paz do Senhor para todos. Discipulado, como os irmãos já ouviram a gente falar bastante, né? É um trabalho, né, com o objetivo de dar uma base, uma sustentabilidade, um direcionamento para o novo convertido. E também para aqueles irmãos que chegam de outra igreja, que às vezes nunca passou por um discipulado, nunca foi doutrinado, né, segundo a palavra de Deus. Aula passada nós aprendemos sobre o que é a Bíblia. Foi uma aula muito maravilhosa porque aprendemos a localização, os continentes onde foi escrito, o tempo que demorou para se juntar todos os livros, a língua que foi escrita, e falamos muito da inspiração bíblica, né, mostrando que a Bíblia, nós acreditamos na Bíblia e temos ela como um livro de regra e fé porque acreditamos que é um livro inspirado por Deus, e vimos muitas, né, muitas formas a qual ela foi inspirada. E a aula que vem, nós iremos aprender amanhã como estudar a Bíblia, né, como entender o texto, qual pergunta eu fazer para o texto, né, como eu melhor entender a palavra de Deus. Né, algo que vamos tratar amanhã é a seguinte questão: se eu tiver um entendimento errado, a aplicação será errada. Mas se eu tiver um entendimento correto, a aplicação da Bíblia na minha vida será correta. E nós, tendo um entendimento correto da palavra, iremos tomar atitudes corretas, iremos orar de forma correta, iremos agir de forma correta. Então, veremos o resultado da palavra de Deus se cumprindo em nossa vida. E o discipulado é toda segunda-feira, às 7h30 da noite. Nós viemos para oração, no culto de oração. Após a oração, 8 horas, vamos ali para a sala do discipulado ali embaixo, é onde ficamos até 9 horas da noite. Não tem custo, né? É totalmente gratuito, tem um material didático que a igreja fornece para os alunos. Enfim, irmão, é uma bênção e todos estão convidados. Aleluia. Glória a Deus. Então nós vamos, cadê a Duda com o seu celular? Ou a Bia, para tirar foto aqui do querido Eric. Aqui, ó. Ai, que bonito certificado, né? Louvar a Deus pela vida da irmã Débora, que tem nos ajudado aí nesses materiais didáticos aí, né? Então é bênção. O Eric a Duda vai tirar foto. Que maravilha. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor pela vida desse moço. Fica aqui já, pastor Harold. Deus abençoe, Eric. Que você continue crescendo na graça e no conhecimento. Esse moço, né, que os pais já servem ao Senhor Jesus e traz as crianças para a presença de Deus. O pastor Harold vai ser o mensageiro desta noite, né? Aleluia. Eu disse a ele, pastor Harold, ontem eu fui tentar arrumar, né, o carro e fiquei retorcido lá, tentando tirar um parafuso. Um eu consegui, o outro não. Então tem que ter a ferramenta certa. E aí fiquei lá 1h30 e aí começou a dar uma dor nas costas. Eu falei, deixa eu parar um pouco aqui. E hoje de manhã nós ministramos a escola bíblica e depois os irmãos perceberam que eu saí rapidinho de fininho, que começou a doer, eu tive que tomar de pirona. A idade vai chegando, irmãos. E aí a coisa fica apertada, né? Mas Deus seja louvado. Estendo as mãos, estejamos em pé para orar e depois nós vamos sentar de novo.
Senhor Deus, aqui está o teu servo, pastor Harold, que já de pronto, quando eu disse a ele para trazer a mensagem, depois que o Senhor o apontou, de pronto ele disse, ore pelo teu servo, e nós somos servos um do outro, Senhor, estamos aqui para servir a igreja. Usa ele poderosamente nas tuas mãos, é o que eu te peço, e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor para todos. Você que tem Bíblia, pegue ela e abra comigo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo de número 37. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo de número 37. Na medida que vocês forem encontrando, se põe em pés para que possamos fazer a leitura do texto. Os que encontraram, pode dizer amém? Amém. Que diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Vamos ler todos juntos? Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Podei tomar vossos assentos? Gostaria de trazer uma palavra cujo tema é: somos a igreja mais que vencedora. Se você puder, eu não tenho muito esse hábito, mas se você puder, diga para alguém do seu lado, fala: você é mais que vencedor. Se for mulher, fala: você é mais que vencedora. Glória a Deus. Para entendermos este texto do que Paulo está dizendo, nós temos que ir para o contexto. E antes de entrar nesse assunto, precisamos entender o que Paulo vem tratando na carta aos Romanos, no seu capítulo 8, por inteiro. Vamos passar de forma resumida sobre o capítulo 8 de Romanos. No versículo 31 de Romanos capítulo 8, Paulo vai dizer: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo ele vai dizer: que diremos, pois, a estas coisas? Mas que coisas são essas? Essas coisas se encontram no contexto do texto que lemos, no início do capítulo 8. Capítulo 8, versículo de número 1 ao 4. Paulo vai começar a afirmar. Paulo vai então afirmar que Deus ele é a favor da sua igreja, que Deus ele está cuidando da tua igreja. Paulo vai começar a tratar do amor de Deus e de Cristo que ele tem pela sua igreja. No versículo de número 1 ao 4, Paulo inicia, tô com a versão Almeida corrigida: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que era impossível a lei, visto como a lei estava enferma pela carne, Deus, enviando a seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. No versículo de número 1 ao 4, Paulo então vai falar, está tratando da obra redentora de Cristo, o que Cristo fez por nós. Ora, se não existe nenhuma condenação para nós, igreja, é porque Cristo, ele pagou um preço muito alto para que a nossa dívida fosse perdoada para com Deus e então pudéssemos ser salvos. Ou seja, a Bíblia Sagrada, na sua totalidade, ela vai apontar desde o Antigo Testamento até no Novo Testamento, desde o Gênesis ao Apocalipse, ela vai apontar a obra redentora, a obra
resgatadora de Cristo, como Cristo nos resgatou, como Cristo nos perdoou, o propósito pelo qual Cristo veio a essa terra. Por exemplo, no Antigo Testamento, nós vamos ver a preparação do Redentor. Por exemplo, no livro do Gênesis, o Senhor Deus foi o primeiro a pregar o Evangelho lá no Éden, e da semente da mulher nascerá um, que ferirá a tua cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Estava falando da vitória de Cristo na cruz do Calvário. Quando nós vamos para o Evangelho, nós vamos ver a manifestação do Redentor. Jesus, então, vindo como homem, se manifestando como carne, pregando a salvação. Quando vamos para o Atos dos Apóstolos, nós iremos ver a proclamação da mensagem redentora. Nós vamos ver agora então a igreja proclamando, pregando, ensinando acerca da salvação em Cristo. Quando vamos estudar as epístolas, tanto de Paulo, como de Pedro, como de João, nós vamos ver a explicação da obra redentora. É o que nós vamos ver aqui alguns instantes a seguir. Nós vamos ver Paulo explicando. Nós, quando vamos para a carta de Romanos, vamos ver Paulo ensinando muito a respeito do sacrifício de Cristo, sobre a justificação de Cristo. Então as epístolas, elas explicam a obra redentora de Cristo. E quando vamos para o livro do Apocalipse, nós vamos ver a consumação da obra redentora sobre toda a humanidade. Como aconteceu a redenção de Jesus em nossas vidas. Romanos capítulo 5, verso 19, Paulo diz: porque, como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, Jesus, serão feitos justos, ou seja, perdoados, inocentes. Observa que Paulo, então, ele vai explicar essa redenção. Ele vai dizer que por causa da desobediência de Adão no Éden, todos nós herdamos a natureza adâmica, a natureza pecaminosa. E agora foi necessário Cristo vir, se entregar em uma cruz, para que nós pudéssemos ser perdoados de todos os pecados que cometemos. Eu acho tão lindo quando Paulo termina o versículo de número 19 dizendo: serão feitos justos. Observe que a palavra serão está falando de algo futuro, de algo duradouro. Ou seja, Paulo está ensinando que o sacrifício salvífico de Cristo em uma cruz no passado deu a oportunidade ao pecador de perdão e salvação. Quando ele fala, e serão feitos justos, está apontando para o futuro. Ou seja, Paulo está ensinando que o sacrifício salvífico de Cristo em uma cruz, ele fornece a nós, pecadores, o perdão e a salvação. Quando Paulo fala, e serão feitos justos, está falando do futuro. Ou seja, que no futuro, todos os pecadores arrependidos, ao olharem para o Calvário, ao entenderem a mensagem da cruz, essa mesma mensagem, esse mesmo sacrifício lhes dará a oportunidade de arrependimento, de perdão e salvação. É a obra redentora de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Colossenses 2,14, Paulo ele diz: havendo quem? O Senhor Jesus, riscado a cédula, que era contra nós em suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Está falando da obra redentora. Paulo está afirmando que o Senhor Jesus, ao ser crucificado, levou sobre si os nossos pecados. No momento em que estava pendurado, ele pagou a nossa dívida que tínhamos com Deus e nos perdoou. Quando ele deu o brado naquela cruz dizendo: está consumado, a ti eu entrego o meu espírito. A palavra consumado está pago. A obra foi totalmente concluída. Eu paguei a dívida que a humanidade tinha com o Senhor Deus. Romanos 4:25, estamos falando da obra redentora. Paulo afirma que o Senhor Jesus, o qual por nossos pecados foi entregue aonde? Em uma cruz. Ele morreu e ressuscitou
para que pudéssemos ser justificados, ou seja, perdoados por Ele. Em Romanos 4:25, Paulo vai afirmar que o propósito de Cristo vir a esta terra foi para morrer em nosso lugar, foi para que tivéssemos o direito do perdão e da salvação após a sua ressurreição. É a obra redentora de Cristo. Observe que aqui o ser humano não tem que fazer nada para ser salvo, mas Cristo está fazendo tudo para que nós pudéssemos ter o direito da vida eterna. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 20. O apóstolo Pedro agora, ele diz, verso 18, e não foi com coisas corruptíveis, como ouro, prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor a vós. Esta é a obra redentora de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A obra redentora do Senhor Jesus consiste em amor, perdão e salvação. Jesus te ama, Jesus tem perdão para todos os seus pecados e Jesus quer salvar a tua alma da condenação do inferno. É a obra redentora, é o amor de Cristo. Foi por isso que João também escreve, João 3,16, texto conhecido, né? Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 17, Deus enviou Jesus Cristo não para que o mundo fosse condenado, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Amor, obra redentora de Cristo. Observe, torna a dizer, você não precisa fazer nada para ser salvo. Foi Cristo que fez, pagou um alto preço, se entregou em uma cruz para que pudéssemos ter o direito e acesso a esta maravilhosa graça e salvação. Glória a Deus. Versículo 1 ao 4. Paulo vai tratar da redenção de Cristo. Agora do versículo 5 a 17, Paulo vai falar da obra do Espírito Santo sobre a vida da igreja. No versículo 5, Paulo, ele diz que o Espírito Santo é aquele que guia a sua igreja, a fim de fazer a sua igreja realizar as vontades de Deus. Ou seja, quem é guiado na carne, pela carne, quem a carne domina a sua mente, ele procura as coisas carnais. Procura aquilo que o mundo oferece, procura as práticas pecaminosas, procura as coisas que são convenientes a si, mas aqueles que são guiados pelo Espírito, eles procuram fazer a vontade de Deus. Ou seja, se o Espírito Santo guiar a nossa vida, nós teremos prazer nas coisas de Deus, nós teremos prazer em se relacionar com Deus, nós teremos prazer em fazer a obra de Deus, nós teremos prazer em se doar pela causa do Evangelho, nós teremos prazer em viver experiências com Deus. Isto é, se o Espírito de Deus guiar a nossa mente. Então Paulo vai começar a falar da obra do Espírito Santo sobre a vida da igreja. No versículo número 9, o Espírito Santo que habita em nós nos garante que somos e que pertencemos a Cristo. Romanos 8,9 diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, a pessoa que não professa que Jesus Cristo é o Senhor, a pessoa que não entregou a vida a Cristo, essa pessoa não tem o Espírito de Deus reinando na vida dela. A pessoa que não confessa que o Espírito Santo é Deus, a pessoa que rejeita o Espírito Santo, não pode dizer que ela pertence a Cristo. A garantia, e o texto está dizendo que nós temos, que pertencemos a Deus, é porque o Espírito Santo, ao entregarmos a vida a Cristo, ele passou agora não a manifestar sobre a nossa vida, mas habitar agora em nossa vida e ser o Senhor de nossa vida, guiar a nossa vida, inspirar a nossa vida. Louvado seja Deus, orientar o que devemos fazer, nos constrange quando nós erramos, nos leva ao arrependimento. É a obra do Espírito Santo na vida da igreja.
É Ele que nos induz a obedecer a palavra, é o Espírito Santo. É Ele que nos desperta para a oração, é o Espírito Santo. É Ele que nos dá sede da palavra, é o Espírito Santo que habita em nós. Então o Espírito Santo que habita em nós nos garante que somos e pertencemos a Cristo. No verso de número 11, Paulo vai dizer que é o Espírito Santo que concede vida à igreja. Vamos ler do verso 11 ao 16. E diz assim: e se o Espírito, está falando do Espírito Santo, daquele que dos mortos ressuscitou, quem ressuscitou Jesus dos mortos foi o Senhor Deus, então o Espírito de Deus. A Jesus habita em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. É o Espírito Santo que nos garante vida. É o Espírito Santo que nos garante uma vida abundante. Esta vida abundante a qual o Senhor Jesus em João capítulo 10, para a memória verso 10, ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ou seja, se temos uma vida abundante, uma vida abençoada nesta terra, é porque o Espírito Santo que habita em nós nos mantém vivo, nos leva a cumprir princípios para que possamos receber as promessas prometidas por Deus em sua palavra. É o Espírito que nos dá vida. Versículo 14. Agora, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito da escravidão, para que outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito humano, que somos filhos de Deus. E nós somos filhos, logo somos herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para também que com Ele sejamos glorificados. Então Paulo, do versículo de número 5 a 17, ele vai falar da obra do Espírito Santo sobre a vida da igreja. Romanos capítulo 8, agora verso 18, versículo 18 ao 30, nós vamos ver agora o amor de Deus Pai, o cuidado de Deus Pai sobre a vida de sua igreja. Observa que Paulo ele expressa literalmente sobre a Trindade no texto. Primeiro fala da obra da redenção, fala do que Cristo fez para que a igreja pudesse ser salva. Depois do versículo de número 5 ao 17, Paulo vai falar da obra do Espírito Santo sobre a vida da igreja. E agora do versículo 18 ao 30, Paulo vai falar da obra de Deus Pai, o que Deus Pai vai fazer conosco, o que Deus Pai, como Deus Pai vai tratar a igreja, o que Deus Pai vai fazer após, a morte física ou arrebatamento da igreja. Versículo de número 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nos há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa de que a sujeitou, a esperança de que também mesmo a criatura será libertada da escravidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos.
E da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que examina o coração sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto, o seu propósito. Porque dantes conheceu, também os predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho. Agora, após ele falar da mais uma obra do Espírito Santo, que ele que ora por nós, intercede por nós, com gemidos que não tem como ser verbalizado em palavras, ou seja, após ele dizer que há momentos na nossa vida que nós não sabemos orar da forma devida, é o Espírito Santo que então vem e intercede, interpreta a nossa situação, a dor do nosso coração, interpreta as nossas lágrimas até Deus Pai. E ele vai falar agora da obra de Deus Pai sobre a vida da igreja. Ele vai dizer, verso número 29, porque dantes conheceu. Quem antes conheceu o ser humano? Também os predestinou. Ou seja, Deus, então, ele já nos conhecia bem antes, já sabe quem somos. Deus, pela sua presciência, ou onisciência, ou seja, que é o poder de saber passado, presente e futuro, já sabe quem vai ser salvo, já sabe quem vai entrar nos céus, já sabe que a igreja está predestinada a encontrar com o céu. E essa predestinação no texto está falando de uma afirmação, de antemão, ou seja, Deus já sabe qual ser humano após nascer já vai herdar ao céu. Predestinação, ou seja, há pessoas que são eleitas por ele para alcançar este céu. Ou seja, nós não sabemos, mas Deus sabe. Ou seja, nós devemos o quê? Pregar o evangelho a essas pessoas. Devemos anunciar o evangelho a essas vidas, ao ponto que as pessoas que ouvirem a mensagem de Cristo, a mensagem do Calvário, então venha aceitar ao Senhor como seu Salvador, e então agora ser levadas para o céu eterno. Glória a Deus. Versículo 29 e 30, né? Vou ler aqui para não correr o risco de errar. Paulo irá falar das vontades soberanas de Deus. Irá falar da onisciência e presciência de Deus. Ou seja, Deus, por saber o passado, presente e o futuro, sabe quem será salvo. E sabemos disso, Deus operou de antemão, ou seja, predestinou. Os que foram predestinados foram chamados. Ou seja, chamados quer dizer convidados para a salvação através do quê? Da pregação do evangelho. E os que foram chamados, isto é, eu e você, fomos justificados, perdoados por ele, e após sermos perdoados, Deus derramou a sua glória sobre nós. Deus nos honrou a fim de que quando chegarmos no céu, sermos semelhante à aparência de Cristo. É o que está registrado no versículos 29 e 30. Porque o que dantes conheceu também o predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, estes também glorificou. Ou seja, nós que fomos chamados por Deus através da pregação do Evangelho, já somos agora, estamos predestinados ao céu. Ou seja, tem o céu aguardando a nossa vida. E a nós que fomos predestinados, fomos justificados. Fomos inocentados do nosso pecado. E a nós que fomos perdoados por Deus, Deus então manifestou a glória dele sobre as nossas vidas. Nos encheu de sua glória, ou seja, nos honrou. Para quê? Para que quando chegarmos lá no céu, nós venhamos parecer com Cristo, para que venhamos ter a imagem de Cristo, ser semelhante
a Cristo. Ou seja, no céu não teremos este corpo, teremos um corpo glorificado. No céu nós não teremos tristeza, porque todas as coisas vão ser passadas. No céu nós não, foi ensinado hoje, não sentiremos cansaço. No céu nós não teremos angústias. No céu não teremos tribulações. No céu não passaremos por provações. No céu estaremos salvos do domínio, da presença e da condenação que o pecado quer trazer sobre a nossa vida. Olha, vamos para Romanos 8:31. Paulo vai dizer: que diremos, pois, a estas coisas? Na versão NVT, que é a nova versão transformadora, está assim: que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Que coisas maravilhosas é essa? Que coisas são essas? A obra da redenção, a obra do Espírito Santo e a obra de Deus Pai sobre a vida da igreja. Então Paulo vai dizer: que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas quanto a obra da redenção, enquanto a obra do Espírito Santo, enquanto a obra de Deus Pai sobre as nossas vidas? Ele fala: que podemos dizer? Paulo fica sem palavras. Então ele vai dizer: se Deus, Ele é por nós, quem será contra nós? Após Paulo ensinar sobre a obra redentora, a obra do Espírito Santo e a obra de Deus Pai sobre a vida da igreja, ele chega a uma conclusão, que para tudo isso acontecer sobre a nossa vida, é porque Deus é por nós, porque Deus é sobre a vida da igreja, porque Deus está a favor de sua igreja, porque Deus está zelando e cuidando, protegendo a sua igreja. E é por isso que ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus. Quando Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós vamos para 2 textos para entender o que Paulo estava querendo dizer quando ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Números 14:9, após os espias espiarem a terra de Canaã, 10 dos espias então vão dizer: olha, a terra é boa, mas tem gigantes, Naifana vai morrer, não dá. Então isso acabou inflamando o coração do povo, ao ponto que o povo se levantou contra Moisés e Arão. E no momento que Moisés e Arão ficam ali, no momento constrangido, fica ali então oprimido pelo povo, Deus levanta Josué e Calebe, dos 12 espias, 2 que tinham a visão de Deus, 2 que tinham a fé em Deus, 2 que tinham ali convicção da promessa de Deus. Então eles vão dizer para toda aquela multidão que estava ali alvoroçada contra Moisés e Arão, Números 14:9, Josué e Calebe disse ao povo de Israel: o Senhor é conosco, não tenha medo. Então ele está dizendo: se Deus prometeu nos dar a terra, se Deus prometeu estar conosco, nós não devemos temer. O salmista no Salmo 118, verso 6, ele diz: o Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. Então quando Paulo está dizendo: se Deus é por nós, se Deus está comigo, se Deus está com você, se Deus está conosco, nós não devemos ter medo. Medo das circunstâncias e medo de pessoas. Então Deus, entenda isso, é comigo, Deus ele é com você. Não tenha medo das circunstâncias que vão aparecer. E não tenha medo das pessoas que podem se levantar contra a tua vida para te perseguirem por causa do nome de Cristo. Deus está com você. Deus está cuidando de você. Deus está zelando da tua vida. O texto diz que Deus ele se importa com você. Deus ama você, ao ponto que a Bíblia diz que Israel, o povo de Deus, e nós também somos povo de Deus, é tido como a menina dos olhos de Deus, propriedade peculiar de Deus, uma nação santa, separada para Deus, uma geração sacerdotal, pessoas que falam na terra e Deus ouve no céu. Ou seja, está falando de uma igreja que o Espírito Santo, além de interceder, tem ciúmes da sua igreja. Ele ama muito a sua igreja. Então, por isso, não tenha medo. Não
abaixa a cabeça, não se encovarda, não pense em voltar para trás, pois maior é aquele que está conosco do que aquele que está usando as pessoas e as circunstâncias no mundo para nos afrontar. Deuteronômio 28 diz: por um caminho ele vem contra ti, mas por 7 fugirão diante de ti. Louvado seja Deus. Deus, ele está conosco, por isso não devemos temer. No verso 37, onde lemos, ele vai dizer: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mas quando Paulo diz, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, que coisas são estas? Versículo 32, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Verso 33, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Ou seja, que coisas são estas? Primeiro, está falando aqui, quem tentará acusação? Sabe que o inimigo levanta pessoas, ou pode levantar, para querer nos acusar do nosso passado. Ah, mas lá atrás você fez isso. Lá atrás você cometeu isso. Ontem mesmo te vi falando isso. Ou seja, o inimigo sabe do nosso passado, sabe quando erramos. Porém, as pessoas, ao apontar o dedo para nós, pode até ser que viu a nossa queda, viu a nossa falha, mas não viu no momento em que nós oramos pedindo: Senhor, eu pequei, eu falhei, eu errei. Nós vemos a história, nós só sabemos porque a Bíblia mostra. Davi, nós lemos, Davi foi lá e adulterou, Davi mandou matar Urias, foi um adúltero e um homicida. Mas também a Bíblia, louvado seja Deus, por isso que faz questão de mostrar no Salmo 51, ele compondo um hino de arrependimento, um hino pedindo perdão, um hino pedindo purificação, um hino pedindo restauração, um hino pedindo a oportunidade para que ele pudesse ensinar agora aos transgressores, aqueles que transgrediam a lei, o caminho correto pelo qual eles deveriam andar. Ele fala: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, é Deus quem os perdoa. Ou seja, então mesmo diante destas coisas, ou seja, primeiro das acusações, quando acusarem você, com motivo ou sem motivo, saiba que mais em todas essas coisas, você é mais do que vitorioso. Não é para se considerar, não é para você ter na mente, você é mais do que vencedor. Estão me acusando do meu passado. Sabe, Jesus falou, mesmo diante das acusações, a igreja de Cristo, ela é mais do que vencedora. Verso 34, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dos mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ou seja, segundo, quem os condenará? Quantas pessoas se levantam ou podem se levantar para nos condenar de algo? Você não merece. Você já morreu. Por isso tem que tomar cuidado em falar, não, aquele lá já vai para o inferno. Nós não sabemos se no último momento ele pode se arrepender. Se no último momento aquela pessoa pode se humilhar perante Deus e receber a salvação. Por exemplo, o ladrão da cruz, nos 45 do segundo tempo, quando estava prestes a morrer, que ele falou, Senhor, lembra-te de mim. Primeiro vamos falar como ocorreu a salvação. Um do lado, acho que esquerdo de Jesus estava lá. Se tu és o Filho de Deus, desce daí. Daí o do lado direito vai falar assim, peraí, nós estamos aqui por conta dos nossos erros. Nós merecemos estar aqui, ou seja, nós roubamos. Ele reconheceu o seu erro. Depois ele fala, mas este não fez nada para que tivesse aqui. Você estando na mesma condenação ainda não temes a Deus? Ele reconheceu Jesus como Deus, como Salvador. E então ele vai dizer, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Ou seja, me perdoa. Eu sei que o Senhor é Deus, eu sei que o Senhor é o Senhor. Eu sei que eu falhei, eu sei que eu mereço estar aqui, mas me perdoa. Rapidamente Jesus viu sinceridade no coração, arrependimento no coração dele e falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi a mesma condição de Zaqueu. Zaqueu, imagino, para
Como a sociedade olhava para aquele homem, um homem que era desprezado, um homem que era odiado, um homem que era tido como maldito, porque ele era chefe dos publicanos e então ele cobrava impostos a mais do que deveria. Daí quando ele fica sabendo que Jesus está passando, alguém evangelizou Zaqueu, a Bíblia não diz, mas alguém pregou o evangelho para Zaqueu, alguém falou das boas novas de salvação para Zaqueu, falou dos feitos de Jesus para Zaqueu. Quando Zaqueu fica sabendo que Jesus está passando, ele por causa da sua estatura sobe na árvore, quando está em cima da árvore, ele observando Jesus, Jesus passa debaixo da árvore e chama pelo nome, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero entrar na tua casa. Zaqueu, quando ouviu Jesus chamando ele pelo nome, o convite da salvação, ele desceu mais que depressa, ele se prostra aos pés de Jesus, reconhecendo Jesus como Senhor. Por que ele se prostra? Porque o texto fala, e levantando-se Zaqueu, só pode levantar quem está sentado, quem está caído, quem está deitado, e fala, e levantando-se Zaqueu, disse, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu quero retribuir 4 vezes mais. Jesus falou, olha, hoje veio a salvação nessa casa. Por quê? Zaqueu ouviu o chamado a salvação. Zaqueu, ele reconheceu Cristo como o Senhor, como Deus, como Salvador. E agora o Senhor Jesus deu o perdão e a salvação para Zaqueu. Foi imediato. Então, por isso, nós não devemos condenar ninguém. Ah, mas a pessoa está bebendo, a pessoa está fumando, está se drogando, se prostituindo, está desviada. A gente não sabe se nos últimos momentos da vida dela, ela pode, então, ali reconhecer o seu estado de pecaminosidade, falar, poxa, aquela pessoa pregou, eu lembro da mensagem, eu lembro da palavra, Senhor, me perdoa. O perdão de Deus é imediato. O perdão de Deus, o amor de Deus é algo que vai contra a nossa justiça humana. A nossa justiça é, agora tem que pagar pelo que fez, agora merece ser expulso da igreja, agora merece receber condenação. Mas o desejo do Espírito está lá no coração dela, se arrepende, eu amo você. Eu quero perdoar você, eu não quero condenar você, eu estou aqui de braços abertos. Ou seja, o perdão de Deus é imediato. Deus está mais interessado no momento em salvar do que condenar, porque hoje Ele é o advogado da igreja, hoje Ele é aquele que julga a causa da igreja como advogado, defensor da igreja. Foi o que ele usou João para falar, filhinhos, essas coisas eu escrevo para vocês, para que vocês não venham a pecar, mas se por acaso vocês vierem a pecar, lembrem que você tem um advogado junto ao Pai, que o nome dele é Jesus Cristo. Ou seja, ele é o advogado da igreja. Mas após a morte da pessoa, mas após a pessoa morrer, né? E agora todos vamos passar diante do trono de Deus, né? As pessoas que morrerem, vão falar, após sem Cristo, todos vão receber ali a sua condenação. E Cristo não será mais o advogado da igreja, daqueles que morreram, perdão, mas será agora o juiz daquele povo que morreu sem ele. Aonde a Bíblia diz que serão abertos os livros, livro da vida e livro das obras. Então as pessoas serão julgadas por esses livros, aonde receberão a sua condenação. Ou seja, este tempo, este momento é o tempo oportuno para que possamos nos arrepender e entregar as nossas vidas ao Senhor Jesus. É o tempo oportuno para que possamos levar Jesus a sério. É o tempo oportuno que possamos nos arrepender dos nossos erros e agora ser justificados pelo Senhor Jesus, perdoados pelo Senhor Jesus. Então entenda, por mais que as pessoas tentem te condenar de algum feito, saiba que mesmo diante da condenação humana, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Saiba de uma coisa, quando você estiver atribulado, tribulação vem do Satanás. Quando o capeta começar a atormentar a tua vida, levantar problemas, levantar circunstâncias, levantar pessoas, situações para tirar a sua paz, para perturbar você, saiba que diante das tribulações, você é mais do que vencedor por conta de Cristo. Tribulação pode estar, mão, arrebentando com tudo, mas você é mais que vencedor. Não se acovarde no momento da tribulação. Eu vejo que as circunstâncias adversas, as tribulações vêm até o cristão, vêm até a igreja para que a igreja possa vencer essas tribulações. Quando a tribulação vier, não seja o crente em galinha da Angola, tô fraco, misericórdia, tô arrebentado, mas seja um Davi,
que quando olhou Golias, todo mundo olhava Golias como um gigante invencível. Quase 3 metros de altura, ponta da lança dele 6 quilos, caneleira, escudo, capacete. O homem era guerreiro desde a sua juventude, ou seja, enfrentou muitas guerras e agora nunca morreu. E ali, sabe, o cara que era invencível, ao ponto que o exército de Israel olhava e todos, inclusive Saul, ficou com medo. Daí vem Davi, com visão de Deus, alguém que tem visão no meio do povo, alguém que tem comunhão com Deus, alguém que tem confiança em Deus. E agora ele olha para Golias e fala: você vem a mim com pedra, você vem a mim com lança, você vem a mim com escudo, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, a tribulação ela vem. E agora nós, como uma igreja militante, a igreja que guerreia, a igreja que luta, nós vamos olhar para a tribulação e falar: olha, por causa de Cristo, por causa do amor de Cristo, por causa do sacrifício de Cristo, eu sou mais que vencedor. Então, em nome de Jesus, tribulação, sai da minha vida, sai da minha família, sai dos meus negócios, sai dos meus projetos, sai da minha casa, sai da minha rua, bota para correr esses demônios. Expulsa-os, porque diante da tribulação, você é mais que vencedor. Para finalizar, Paulo ainda diz, no versículo ainda 35, ou a angústia, momento de angústia, de tristeza, é aqueles momentos que vêm até nós. Esse negócio, o pastor já disse isso, que é só vitória, irmão, conversa, só alegria, evangelho de Cristo, entenda isso. Não é só bênção e vitória. Vem e receba, vem e tome posse, vem e receba isso e vai para... Irmão, nós oramos para que isso aconteça. Há promessas bíblicas de bênçãos para a igreja. Deuteronômio 28 é uma lista de bênçãos prometidas e também de maldições sobre a vida daqueles que não obedecem, de bênçãos para aqueles que obedecem e servem a Deus. Promessas de bênçãos. Porém, o evangelho de Cristo é evangelho que traz sofrimento, é evangelho que vai trazer lágrimas, é evangelho que vai nos trazer, muitas das vezes, frustrações, é evangelho que vai nos trazer perseguições, é evangelho que as pessoas vão tomar talvez uma atitude contra nós e nós não podemos, dar o troco da mesma altura, porque a palavra de Deus vai nos orientar a fazer tal coisa. Ou seja, o evangelho de Cristo tem bênçãos, tem alegrias, mas também tem lágrimas, tem sofrimento. Tem um texto que diz: aquele que guardar a sua vida, perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, salvá-la. É de percas, é de entrega, é de doação, é de ali você entregar totalmente. O evangelho de Cristo, permita eu dizer isso, não tem aquele livre-arbítrio, eu faço o que eu quero, porque a partir do momento que você entregou sua vida a Cristo, Ele é seu Senhor. Ele é quem domina a tua vida, Ele é quem governa a tua vida. A palavra é supremacia na sua vida. Evangelho é isso, é você agora viver as vontades de Deus a fim de, através da sua obediência, herdar o céu. Evangelho é sofrimento. Então, no momento da angústia, no momento da tribulação, saiba, por mais que eu estou angustiado, mas eu não estou vencido. Mesmo no meio da angústia, eu sou mais que vencedor por conta do amor de Cristo que está sobre a minha vida. Isaías, ele vai dizer, e algumas pessoas às vezes expressam esse texto de forma errada, fala: se passares pelas águas, estarei contigo, se passares pelos rios, não te submergirão, se passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Mas o texto diz: quando passares. Se é quando, é que nós vamos passar. Momentos difíceis a igreja vai enfrentar. Mas no momento da dificuldade, lembre do que Jesus falou: no mundo vocês vão ter aflições. Jesus afirmou: vocês vão ter aflições. Mas no momento das aflições, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se ele venceu o mundo, nós agora pegamos outro texto para dar sequência nisto. Ele disse: eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Jesus prometeu estar conosco. E se ele está conosco, e se ele venceu, nós também vamos ser vencedores diante dessas adversidades. No verso 35 ainda, ele diz: ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Está falando que podemos passar sim por perseguições, pela fome, tem umas traduções que falam miséria, ou nudez, ou perigo, ou a espada, ou seja, perseguição, ameaças de morte por causa de Cristo.
mesmo nesses momentos, quando tudo parece que vai mal, saiba, você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedora. Não abaixe a sua cabeça diante dessas situações, mas busque a Deus, ore a Deus, peça forças a Deus, repreenda o mal em nome de Jesus e segue a sua caminhada no Evangelho. Para Paulo escrever isso, irmão, Paulo tinha de tudo para parar. Talvez aqui, eu não conheço a vida de todos, mas quantos aqui, irmão, já não talvez sofreram o que Paulo sofreu? Quantos aqui foram chicoteados? Quantos aqui tomaram açoite de quarentena -1 em praça pública? Quantos aqui tiveram a roupa rasgada em praça pública perante as pessoas porque expulsou um demônio, fez um bem a alguém, pregou o evangelho? Quantos aqui foram lançados no cárcere inferior, que era para bandidos de alta periculosidade, e tiveram as mãos e os pés presos por causa do evangelho? Quantos aqui foi descido pelo cesto? Quantos aqui foram dados como morto e tantos ser apedrejado por causa de Cristo? Mano, nós estamos na bênção. Nós estamos na bênção. Nós temos que louvar a Deus porque hoje, não, tem pessoas que por tanta pouca coisa já quer parar. Tanta coisa pequena, porque o irmão não deu a paz para mim, tô triste. Porque eu deduzi que o irmão falou de mim, não vem mais na igreja. Tô decepcionado com a igreja. Por estar decepcionado com a igreja, eu não vou na igreja. Mas o cara decepciona com as pessoas no mundo, não sai do mundo. Decepciona com as pessoas da academia, não sai da academia. Decepciona com o dono do boteco, tem os caras que não saem do boteco. Ou seja, são pretextos que as pessoas não querem o peso da responsabilidade do evangelho. Não querem levar a causa de Cristo a sério. Então não pare por qualquer coisa não, e nem por muita coisa. Sabe que todos os problemas quando vierem, a Bíblia nos garante que somos mais do que vencedores. Isso é, nós vamos vencer e romper em fé. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo termina, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então entenda, por mais que tudo e todos se levantem, ninguém te consegue separar do amor de Deus. Ninguém te arrebata das mãos de Deus. A Bíblia diz que quem é de Deus não peca, e o maligno não lhe toca. Ou seja, nós somos guardados por Deus, mas podemos passar por privações, provações. Mas neste momento, levanta a cabeça, sabe que você é mais que vencedor. Usa a tua fé, ore a palavra, busque a Deus nos cultos, peça orientação de Deus, para Deus. Se for o caso, que tem pastores, irmãos, obreiros, chama para orar com você, pede ajuda, aconselhamento, mas não fica moado no canto, não fica lá trancado em casa, achando que é o fim. Não, Deus, para todas as circunstâncias e todos os problemas, Ele sempre vai ter uma válvula de escape, Deus sempre vai ter uma saída, Deus sempre vai ter um mover para vir nos abençoar e nos socorrer. E finalizo com o que a Bíblia diz: Deus, Ele é o nosso socorro e fortaleza. Nosso Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então saiba, você nunca vai estar sozinho. Amém? Então Deus já nos deu um alerta. Nós vamos vencer todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos estar em pé. Vou chamar o pastor Rodrigo aqui. Deus abençoe o bispo. Vamos aqui também. Feche os teus olhos. Aleluia. Glória a Deus. A paz, irmãos. Amém? Vamos orar a Deus, então. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra tão maravilhosa, Senhor. Aonde o Senhor abriu os nossos olhos, da grande bondade do Senhor sobre nós,
do grande favor que o Senhor deu para as nossas vidas, Pai. Quando nós te aceitamos e buscamos a tua face, Pai, o Senhor nos garante a vitória. Que o Senhor possa continuar abençoando a vida do pastor Harold, Pai, com essas palavras que o Senhor tem colocado no coração dele e que tem trazido transformação para a tua igreja. Nós te agradecemos e nós te louvamos, meu Pai, pela tua grande bondade, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vou pegar minha Bíblia. Pega para mim, pastor Harold, aí. Vamos para o momento da oferta. O pastor tomou um remédio, irmãos, e ele não passou muito bem. Ele foi lá descansar um pouco, amém? Glória a Deus. Vamos à palavra da oferta em Atos capítulo 5, bem rapidinho. A Bíblia nos diz sobre a vida de um casal aqui, que eles fizeram algo que não agradou a Deus. Fala assim, Atos 5, versículo 1 em diante. Entre mentes, um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade, mas ele reteve parte do dinheiro da venda para si. Tendo conhecimento disto, também a sua esposa, ele levou parte do restante e a depositou aos pés dos apóstolos. Então indagou Pedro: Ananias, por que permitisses que Satanás enchesse o teu coração, induzido a mentir ao Espírito Santo, para que ficasse com parte do valor do terreno? E no versículo 4, mantendo-o contigo, porventura, não continuaria teu? E vendido, não estaria todo o dinheiro ao teu poder? Como pudestes permitir que tais ideias dominassem a tua vontade? Não foi a homens que mentistes, mas contra Deus. Amém? É um texto bem conhecido nosso já, da igreja, que os apóstolos estavam recebendo ofertas, né? E um homem trouxe e colocou diante de Deus, diante da igreja, aquela oferta. Mas este casal, eles intentaram de fazer isso também. Mas no decorrer disto, eles permitiram que Satanás enchesse o coração deles a mentir diante dos apóstolos. E eles reservou uma parte e colocou outra. E eles foram punidos por isso. Foram punidos por quê? Porque eles deixou Satanás encher o coração deles. Mas nós estamos diante de uma igreja que, quando traz algo diante do Senhor, traz algo que é verdadeiro. Amém? E você que vai ofertar nesta noite, que você possa contribuir aquilo que Deus colocou no seu coração. Não aquilo que é a tua vontade, mas aquilo que Deus propôs diante para você, né? E acho que trazer o dízimo diante da igreja é mais fácil, porque você sabe que a 10ª parte é a primícia daquilo que você ganha. Não é verdade, irmãos? Então nós temos tranquilidade nisso. Mas quando você for ofertar a Deus, irmãos, ore antes. Peça direção para Ele. Porque quando você oferta, Deus te prospera. Amém? Quando você dizima, Deus protege o que você tem. Você está guardado por Ele. É promessa dEle. Amém, queridos? Então você que vai ofertar nessa noite, você que vai dizimar, pega em tua mão, eu vou estar orando e consagrando a Deus. Amém, queridos? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, a tua igreja neste momento vai ofertar e dizimar na tua presença, Pai. E nós sabemos que quando nós recebemos esse dinheiro na tua igreja, esse dinheiro vai ser colocado em tua presença, vai ser orado, vai ser ministrada a bênção sobre a tua igreja. E nós sabemos quantas famílias, Pai, que já foram ajudadas através desse ministério, através das ofertas, dos dízimos. E neste momento nós consagramos em tua presença, Pai. Que o Senhor possa prosperar a tua igreja, prosperar o teu povo. E eles possam receber muito mais na tua presença. Não porque nós estamos fazendo isso, mas porque nós estamos obedecendo a tua palavra pela fé. E quando nós usamos a nossa fé, a tua bênção é sobre nós. E é no nome de Jesus
que nós colocamos em tua presença, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e amém. O irmão Judinho vai passar com a salva, e você que vai dizimar, ofertar, pode estar contribuindo para a honra e glória do nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E amanhã, irmãos, nós vamos ter a segunda-feira, né? E amanhã é dia de oração. Quem quer vir orar junto conosco aí? A Bíblia diz em Lucas capítulo 18, versículo 1, que Jesus ele faz um alerta para a gente, do nosso dever de orar sempre e não esmorecer. E nós estamos vivendo os últimos dias, irmãos. Nós vemos que o mundo está sob tensão de guerras, de muitas coisas. E este é o momento que nós não podemos esmorecer. É o momento que nós temos que estar sempre em oração. A Bíblia fala para a gente orar sem cessar. E ele diz no versículo 8 do capítulo 18: será quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Como é que está a sua fé? Tá boa ou não tá? Pode ser do tamanho do grão de mostarda. Você está ótimo diante de Deus, amém? Então convido você a estar vindo amanhã a orar junto com a gente, intercedendo por alguém, orando por algo que você está precisando. Vem e nós vamos dobrar o joelho aqui e nós vamos clamar a Deus. Amém, queridos? Vamos embora agora? Amém? Estão abençoados? Receberam a palavra? Tem a certeza de que Deus é contigo? Nada vai atrapalhar a tua caminhada? Porque Jesus é com você? Porque o pastor Harold deixou bem claro aqui: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, pode andar despreocupado, viu? Nada pode te condenar. Deus já te salvou, Deus já te curou. E você hoje é um justo, não por sua condição própria, como ele frisou bem aqui no versículo. Nós fomos feitos justos. Não é você que se faz, é Deus que te faz. É o favor dele na sua vida. Amém? Então, feche os teus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por este culto, Pai, por este dia tão maravilhoso em tua presença. E que o Senhor leve em segurança a tua igreja para casa agora, Pai. Livra de acidentes. Dê uma semana abençoada na tua presença, Pai. Que eles possam viver o favor do Senhor nesses dias, sabendo que o teu Espírito está sobre a vida deles. Nos guarda, nos livra, e que os teus anjos estejam nos guardando nesta caminhada, Pai. Leva-nos para casa, debaixo da tua potente mão, diante da tua presença. Nós te glorificamos e bendizemos o teu santo nome, ó Pai. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a doce comunhão do Santo Espírito seja sobre todos, em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Amém? Glória a Deus. Olá, meu nome é Isabela, sou da comunidade evangélica Moraga. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não? Então se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Curta também nossa página do Facebook e no Instagram. Beijinhos da Isa!